Por que equipes pequenas continuam correndo na Fórmula 1? É o vídeo de hoje. Equipes pequenas correm na Fórmula 1? Não, por que equipes pequenas continuam correndo na Fórmula 1? Você já se perguntou por que Boa. algumas equipes de Muito Fórmula bem. 1 continuam competindo ano após ano, mesmo quando estão tão atrás no grid que mal conseguem terminar dentro dos pontos, quanto mais ter alguma chance de vencer? Bem, vamos tentar explicar isso. Em 2022, a equipe Williams marcou um total geral de 8 pontos, apenas 8. Para ter Nossa, ideia, Max Verstappen, campeão daquele ano, somou 454 pontos. É como se a Williams estivesse praticando um esporte completamente diferente. E eles não estão sozinhos. A Haas, outra equipe pequena, nunca terminou acima do quinto lugar no campeonato de construtores desde sua estreia em 2016. Mesmo essa eu nem conhecia. É. Eu assisti aquele seriado da Netflix lá do É. Correr para Viver ou Viver para Correr, alguma coisa assim. Aí conta a história da Haas. assim, eles continuam correndo ano após ano como aquele amigo que sempre aparece no futebol, apesar de nunca ter marcado um gol. Então, qual é o problema? Por que essas equipes continuam correndo na Fórmula 1 apesar de não terem a mínima chance de vencer? Bem, você ficará chocado ao descobrir o porquê. Em primeiro lugar, existe um modelo único de partilha de receitas na Fórmula 1 que é mais lucrativo do que você pensa. Em 2023, as equipes de Fórmula 1 compartilharam um impressionante prêmio de 1,4 bilhão de dólares. Isso de igual para igual, né? É, porque todas as equipes recebem Uhum. um dinheiro no começo da temporada. E provavelmente em 2024 vai ser ainda maior. Você pode achar que terminar em último significa voltar para casa de mãos vazias, certo? Errado. A Haas, por exemplo, apesar de ter terminado a temporada de 2023 em último lugar, ainda embolsou 98 milhões de dólares em premiação. Mas ainda fica melhor. A Fórmula 1 tem algo chamado Pagamentos da Coluna 1. É basicamente um bônus de fidelidade para equipes que já existem há algum tempo. Os pagamentos da Coluna 1 são feitos igualmente entre as 10 melhores equipes da Fórmula 1 dos últimos 3 anos. Em 2021, o valor foi de 36 milhões de dólares extras por equipe, Outra independentemente equipe. da sua posição no campeonato. É como ganhar um grande bônus de Natal só por comparecer ao trabalho. Essa rede de segurança financeira é a razão pela qual Foi muito você não dinheiro, vê né? equipes de Fórmula 1 desistindo com a frequência esperada. Veja a Williams, por exemplo. Eles já foram a melhor equipe da Fórmula 1, mas tiveram alguns anos difíceis. Em qualquer outro tipo de negócio, isso poderia ser o fim da equipe. Mas eles ainda estão competindo na Fórmula 1 graças a esse modelo de receita inteligente. Você deve estar se perguntando: o prêmio dinheiro é a única maneira de essas equipes se manterem? De jeito nenhum. Existe outra coisa: os patrocínios, que são outra força vital das equipes de Fórmula 1. Mesmo equipes com baixo desempenho podem atrair grandes patrocínios. Em 2023, a Haas se uniu a MoneyGram em um acordo anual de 20 milhões de dólares e a Sauber, a equipe que terminou em nono lugar na temporada de 2023, conseguiu um contrato de 3 temporadas de 100 milhões de dólares com a empresa de jogos de azar Stake. Mas é aqui que tudo fica Ah, que é o carro da Kicks, né? É o carro verde lá, né? Ah, realmente interessante. Caras, Esses tipo, mudaram patrocínios a cor não consistem apenas em colocar da equipe, tá ligado? sim, vai ficar a cor da marca, um né? logotipo no carro. O objetivo é associar-se ao glamour e prestígio da Fórmula 1. É por isso que você verá de 15 a 20 Kodami. patrocinadores por equipe, cada um com seu pedaço do bolo da Fórmula 1. E não vamos esquecer do merchandising. De bonés a itens colecionáveis, os fãs de Fórmula 1 não se cansam dos itens da sua equipe favorita. É outra fonte de receita que mantém as rodas girando, mesmo para as equipes que estão no final do grid. Seguindo em frente, outra razão pela qual as equipes perdedoras da Foi Fórmula 1 baixando. permanecem no esporte é a promessa tentadora de mudanças no regulamento. Imagine que você está jogando um videogame no qual não é muito bom, está constantemente perdendo para seus amigos e isso está ficando frustrante. Mas então, você ouve um boato de que os desenvolvedores do jogo estão planejando uma atualização massiva. De repente, há um vislumbre de esperança. Talvez, apenas talvez, essa atualização mude o jogo de uma forma que atenda aos seus pontos fortes. É exatamente assim que as equipes menores de Fórmula 1 se sentem quando ouvem sobre as próximas mudanças nas regras. Vamos fazer uma viagem de volta a 2009. O mundo da Fórmula 1 virou de cabeça para baixo naquele ano. Mudanças significativas nas regras foram introduzidas e isso realmente mudou as coisas. Todos esperavam que a Ferrari e a McLaren dominassem a temporada de 2009 como sempre. Não Em vez foi. disso, era um carro branco e amarelo fluorescente deixando todo mundo comendo poeira. Era a Brown GP, uma equipe Do Rubinho Barrichello, né? Foi o Rubinho e o outro inglês lá, que o Hamilton é o xodó, né? É. Mas antes do Hamilton tinha um cara que era o Bambambam dos ingleses. Entendi. Aí foi o Rubinho e esse maluco, que acho que ele vai falar,
Acho que é o Button. Ele vai comentar aí. Acho que é o Jason Button. Que ele era bom, mas ele não era o cara, tá ligado? Ele era bom na. Ele era o melhor do inglês, até o Entendi. Hamilton aparecer. Aí quando o Rubinho foi pra essa marca aí, o pessoal acreditou que o Rubinho ia ser o campeão mundial. Só que aí ele deixou o Button ser o primeiro piloto e ele de novo não ganhou, né? equipe que mal Ah, existia alguns meses antes. A ah, equipe foi formada no início de 2009, quando Ross Brown assumiu o comando da equipe Honda Racing Fórmula 1 por uma libra. A temporada de 2008 uma não libra só. foi tão Só. boa para a Só. Honda. Eles terminaram em nono lugar entre 11 equipes. Então, quando Ross Brown assumiu, ninguém esperava surpresas da nova equipe. Mas não foi assim que as coisas aconteceram. A Brown GP detectou uma lacuna nos novos regulamentos. Eles projetaram um dispositivo inteligente chamado de difusor duplo, que lhes deu uma enorme vantagem. De repente, essa equipe estava vencendo corridas e acabou conquistando os 2 campeonatos. Mas nem Ganhou os... Olha lá o Jason Button. Então, só E que aí sempre- a parada do negócio é o seguinte, eu acho que o ponto que ele vai chegar é que em algum momento aquela peça que mudou a aerodinâmica do carro foi banida, talvez, pelo fato de ela dar uma vantagem muito maior pro carro da Brown. Não sei, eu acho que ele tá falando mais que uma nova marca surgiu e aí a Ferrari, que era maior, nunca mais Foi foi Ferrari, desbancada, né? se trata de encontrar lacunas. Às Olha lá. vezes, as mudanças nas regras são projetadas especificamente para nivelar o Que aí as empresas pequenas estão esperando essa Conseguem mudança acontecer de ascensão, novo. Aí quando surgir a próxima mudança, aí a chance das pequenas fazer o que a Brown fez, entendeu? jogo. Sim. Um exemplo é a introdução do teto de gastos em 2021. Durante anos, grandes equipes como a Mercedes e a Ferrari puderam gastar mais do que os seus rivais pequenos. Porém, com o teto de gastos, todos tiveram que disputar com recursos semelhantes. Equipes como McLaren e Red Bull, que vinham lutando para seguirem na frente, viram isso como sua chance de diminuir a diferença. É. Mesmo agora, as equipes estão olhando para futuras mudanças nas regras. Teremos novas regras de motores em 2026. Equipes menores já estão sonhando em como isso pode ajudá-las. Cada vez que a Fórmula 1 anuncia novas regras, você quase pode sentir a alegria coletiva das equipes menores. Os olhos dos seus engenheiros brilham. Seus projetistas começam a desenhar furiosamente porque sabem que, nesses momentos de mudança, há uma chance, por menor que seja, de encontrarem virada. a bala de prata que vai levá-los para a frente do grid. Ó, Além das mudanças de regulamento, essas equipes com baixo desempenho sempre acreditam que podem melhorar. A jornada de melhoria na Fórmula 1 não envolve apenas aspectos físicos como velocidade e aerodinâmica. Trata-se também do invisível, do refinamento gradual dos processos, da construção de uma cultura de equipe e do acúmulo de conhecimento e experiência. Cada temporada, cada corrida e cada volta contribuem para esse reservatório de conhecimento. Veja a evolução da Force India, que já foi a Racing Point e agora é a Aston Martin. Eles entraram no esporte em 2008, muitas vezes batalhando no fundo do grid. No entanto, Force India era da Índia, né? A Force India era uma. Conta a Estatal. história. Na série lá conta a história da Force India, que ela foi realmente por um grupo de empresários da Índia. Uhum. Só que depois, se eu não me engano, quem comprou a Force India, no final das contas, foi a Aston Martin. ano após ano, aperfeiçoaram sua abordagem, especialmente na maximização dos seus recursos limitados. Posso Em estar meados da enganado década de também. 2010, eles marcaram pontos de forma regular, aliviando seu peso financeiro. Para os integrantes apaixonados que fazem parte destas equipes em dificuldades, o potencial de melhoria é mais do que É esse apenas carro uma rosa aí. possibilidade, é uma força motriz. Foi o que tirou os mecânicos da Tyrrell da cama pela manhã durante seus últimos anos difíceis no final da década de 1990. Foi o que manteve as luzes acesas na fábrica da Minardi até altas horas da noite durante 2 décadas de batalha feroz no final do grid. E isso ajuda hoje equipes menores, como Haas e Williams, a manter a cabeça erguida no paddock, apesar dos recentes resultados decepcionantes. Eles sabem que na Fórmula 1 a sorte pode mudar rapidamente e o último de hoje pode ser o azarão de amanhã. Outra razão pela qual equipes como Haas ou Sauber ainda competem na Fórmula 1 é que as equipes de Fórmula 1 são por vezes vistas como um investimento a longo prazo. Algumas equipes veem sua participação como um investimento de longo prazo na esperança de agregar valor à equipe para potenciais vendas ou sucesso futuro. A Sauber, por exemplo, durante anos, eles foram os azarões da Fórmula 1. Muitas vezes lutando para marcar pontos, mas o fundador da equipe, Peter Sauber, viu além dos resultados imediatos. Ele estava construindo algo valioso, tijolo por tijolo, corrida por corrida. Avançando para 2026, a equipe chamou a atenção da Longboat Finance. Eles viram o potencial dessa empresa e compraram uma participação majoritária. Olha lá, Banco do Brasil. Logo o Aí. Banco do Brasil, mano. De repente, a Sauber tinha dinheiro e perspectivas mais brilhantes, mas a história não termina aí.
Em 2026, a Audi, gigante automotiva alemã, deverá entrar na Fórmula 1. Oh, E adivinha qual time pera aí. Que A carro Audi. é esse? É, mano, a Audi, gigante automotiva alemã, deverá entrar na Fórmula é o carro desse ano aí, eu acho. Acho que a Audi já tá em 2025 já. Essa temporada nova já tem a... Bonito esse carro, hein? Bonito, cara. Essa 1. calota aí ficou interessante, né? Porque remete à tecnologia, assim, o design do carro, a Eu acho pintura. que Bonito, cara. E adivinha qual time eles escolheram para comprar? Isso mesmo, Sauber. Do fundo do grid, a equipe de trabalho de um grande fabricante. Isso sim é retorno de investimento no longo prazo. É. O mesmo vale para a Jordan GP. Ed Jordan começou seu time em 1991. Durante 14 anos, eles perseveraram em meio a dificuldades financeiras e resultados medíocres, mas Ed estava de olho no longo prazo. Em 2005, ele vendeu a equipe para a Midland Group por uma boa Nossa. quantia. A equipe Falar uma boa quantia é muito É dinheiro. muito dinheiro. Quando não é revelado, É muito dinheiro. Dá pra comprar um país. então mudou de mãos mais algumas vezes, tornando-se Spyker, depois Force India, Racing Point e agora Aston Martin. aí, falei. Cada venda agregava valor como uma bola de neve crescendo à medida que desce a montanha. Hoje, a Aston Martin luta por pontos e pódios como um bicampeão mundial ao volante. A equipe que Ed Alonso. Jordan construiu O do Alonso. zero agora vale centenas de milhões de dólares. Era o Alonso Nada e o mal para uma Strauss. equipe que O passou Strauss, muitos ele anos no final do era grid, certo? o filho do dono da Aston Martin. Aí ele era tido como o cara do... Tipo assim, é o filhinho de papai que não merece estar no posto da Fórmula 1. Mas não se trata apenas de vender a equipe. Às vezes, o investimento de longo prazo consiste na construção de uma plataforma para o sucesso futuro. Por exemplo, a Red Bull. Quando compraram a equipe Jaguar em dificuldades em 2004, muitos pensaram que era apenas um golpe publicitário. Mas Dietrich Mateschitz, fundador da Red Bull, viu a situação de forma diferente. Ele estava investindo no futuro de sua marca. Nos primeiros anos, a Red Bull O cara esteve longe comprou da frente, a mas continuou equipe, investindo, mano. contratando as pessoas certas e construindo instalações de última geração. Demorou, mas em 2009 eles estavam vencendo corridas. De 2010 a 2013, dominaram o esporte, conquistando 4 campeonatos consecutivos. E agora, eles estão de volta ao topo com Max Verstappen. E por falar em Max Verstappen, aqui estão algumas de suas corridas mais incríveis que você deveria ver. Verstappen é zica, mano. Do nada um Então foi ASMR. isso. A gente viu aí por que as equipes pequenas elas continuam correndo, quer dizer, dinheiro. É, dinheiro, Essa foi a porque vale a resposta. pena, né? Mas eu acho que ali, tipo, quer queira ou não, as equipes pequenas, elas geram muita tecnologia pra Fórmula 1 também, porque é aquela parada, quando muda o regulamento, os engenheiros vão lá trabalhar em novas tecnologias, em melhorias, entendeu? Sim. Dentro das regras, dentro do regulamento estipulado. Melhore você também, curta, compartilha É isso aí. e é isso aí.